Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Ele vive, reina para todos sempre. Ele é nosso único e suficiente Salvador. Ele nos ama com amor eterno, com seu precioso sangue nos comprou, lavou, perdoando todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, nos dando nele mesmo a eterna salvação. Creia em Cristo, como diz as Escrituras, e confira coisas espirituais com espirituais mediante revelação do Espírito. Hebreus 10:14 afirma que por um único sacrifício ele nos aperfeiçoou para sempre. Creia. Assim está escrito que em Cristo ele nos deu eterna redenção. Como príncipe de Deus, quero aqui sempre o anunciar, tratando a respeito da sã doutrina de Cristo, a graça genuína. Estamos em tempos de reforma. Creia que Deus está no meio da sua igreja operando uma reforma, restaurando a sã doutrina de Cristo, restaurando a fé dos eleitos mediante a pregação do evangelho genuíno, o evangelho da graça, o evangelho das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante revelação do seu Espírito. E quero dizer que sem o Espírito de Deus e sem a revelação do Espírito, o Evangelho é loucura, o Evangelho é maldição e o Evangelho é escândalo em desacordo com a doutrina de Cristo. Bem, quero aqui tratar a respeito de um tema que uma parte da igreja que está em apostasia tem contraditado, ou seja, tem deturpado as Escrituras, ensinando totalmente o contrário do que Cristo disse a meu respeito, a teu respeito, a respeito daqueles que por ele foi salvo. A palavra diz que em João capítulo 17:15 diz o Senhor, na oração, ali Cristo diz: não peço que os tire do mundo, sim que os guarde do mal. É sobre isto que eu quero falar, pois uma parte da igreja apóstata, ela tem ensinado o contrário. A palavra diz que o Senhor pediu para não nos tirar do mundo, e sim que estejamos guardados do mal. Esta igreja ensina o contrário quando ela, com a sua mensagem, que é evangelho, muitos deles segundo os homens, e muitos deles com selo, mas sem revelação, tentam a todo tempo tirar o cristão do mundo, tirando aí a missão e o poder deste crente que está em Cristo, que tem também como missão, como luz do mundo, levar o evangelho de salvação aos que lá estão perdidos, como um dia eu e você lá estivemos. Logo, esta igreja está em desacordo com a doutrina de Cristo. Cristo disse que não os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Esta apóstata igreja diz: tire do mundo, para não pecar, para não perder a salvação. Mas a palavra diz: não tire e os guarde do mal. Como somos guardados? A palavra diz que existe uma sã doutrina, chamada a sã doutrina de Cristo, chamada pelo apóstolo Paulo a ele revelado, as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, ali em João capítulo 17:15, não os tire do mundo, guarda-os do mal. E como somos guardados? João 17:17 diz: santifica-os na verdade, e a verdade é a tua palavra. Santificar significa separar. Separados do pecado, nós estamos no mundo, pelo poder da palavra santificadora, que é a sã doutrina de Cristo. A igreja da graça, a igreja genuína, que conhece o evangelho mediante revelação pelo Espírito de Deus, está submetida e confiante no poder de Deus, está no mundo, separada do pecado, guardada do mal, como luz, iluminando para encontrar os eleitos que estão lá nas trevas. Esse é o sentido da luz. Vós sois a luz do mundo. É para ir até as trevas, clarear e encontrar os eleitos com a pregação do evangelho, tirá-los de lá. Como diz a palavra,
em Colossenses 1:13, que diz: Ele, Cristo, através das nossas vidas, através da pregação do Evangelho, ele diz: Ele vos libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. E através das nossas vidas, diz o apóstolo São Paulo, que o ministério de Paulo era este que estamos aqui falando, porque nós somos imitadores de Paulo, como Paulo foi imitador de Cristo, encorajou para que nós também sejamos imitadores de Cristo. Qual era a função do Cristo da carne? Enquanto estava ali, com quem ele mais andou e comeu e bebeu? A palavra diz: com pecadores. E quando ele foi questionado pelos religiosos, e hoje a igreja, parte dela em apostasia, diz que o vosso mestre come e bebe com pecadores. E disse o Senhor Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, quem são os doentes? É os que estão lá no mundo, adoecidos pelo pecado de Adão e morto no pecado de Adão. Efésios 2:1 afirma esta verdade. Logo, qual a igreja que está realmente de acordo com a palavra de Deus? É a igreja que está em obediência a esta palavra que diz: não sai do mundo, é guardada do mal mediante o poder da palavra santificador, é luz do mundo, ilumina as trevas e arranca de lá os eleitos de Deus mediante a pregação do Evangelho, porque só o Evangelho liberta. Nada de mensagens motivacionais que vem aí de coaches que parecem pastores, e não é pastor. Pastor tem dom de anunciar o Evangelho, de buscar a ovelha, trazer a ovelha e cuidar da ovelha. Então, a igreja hoje está muito aí cheia de coaches, cheia de pregadores que mais deturpam o Evangelho, que mais perverte o Evangelho de Cristo e perverte a fé do eleito. Esta igreja, ela tem uma mensagem contrária: tira do mundo, pois a mensagem que nós pregamos não guarda vocês do mal. Ou seja, não tem poder contra o pecado, como disse Paulo, porque estão preocupados com a aparência. Pode isto, não pode isto. Come isto, não come isto. Bebe isto, não come isto. Faça isto, não faça isto. Este é o Evangelho que eles pregam, que a palavra diz que não tem poder contra o pecado, contra a sensualidade. Pense nisso. Cristo disse: não os tires do mundo. A igreja apóstata, enganada por espírito de enganá-los, diz: tire-os do mundo. Cristo disse: vocês são a luz do mundo. Estes diz: não, você é a luz da igreja. E há uma confusão dentro da igreja de Cristo, enquanto o mundo está lá em trevas, e muitos precisam sair destas trevas através do iluminar Deus, de você e de todos aqueles que creem em Cristo. Como diz a Escritura, estamos no mundo, guardados do mal, como luz e sal da terra, cumprindo a grande missão que é proclamar o Evangelho da salvação, da reconciliação e não de condenação, como faz a parte da igreja em apostasia. Prega um Evangelho de condenação, prega um Evangelho de divisões carnais, prega um Evangelho que não é Evangelho. O Evangelho é um só, é o de Cristo, é de salvação e é de reconciliação. Pense nisso e não saia do mundo. Cristo nos guarda mediante o poder da sua palavra santificadora e nos faz resplandecer como luzeiros, sinceros filhos de Deus no meio de uma geração pervertida. Confira isso, Filipenses 2:14 e 15. Creia, não saia do mundo, ele nos guarda de todo mal. Creia, Igreja de Cristo, graça e paz.